Olá, minhas lindas, tudo bem? Hoje eu vim trazer um conteúdo pra vocês, na verdade é um conteúdo teórico, tá? Mas é um teórico no papel, pra vocês entenderem bem. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço o posicionamento da fibra para cada tipo de formato. Eu trouxe aqui 3 formatos básicos mais pedidos em salões, tá? Que no caso é a quadradinha, a bailarina, que é aquela mais fininha, e a almond, que é aquela curvadinha na ponta, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, teoricamente, em alguma coisinha na prática, pra vocês entenderem melhor o raciocínio, de como eu faço o posicionamento dessas fibras pra trazer um resultado de uma estrutura certinha, né? Forte, resistente, mas ao mesmo tempo bem fininha e natural. Vamos lá? A primeira posição da fibra, do formato aqui que eu vou explicar pra vocês, é a mais famosa, né, que a gente costuma receber mais na nossa mesa, que é a quadrada, tá? Então, antes de eu explicar sobre por que eu faço essa forma de posicionamento de fibra, antes eu vou explicar sobre a curvatura. Existe aquela teoria da curvatura, né, 50%, 30%. O que é isso? Então, imagina a unha da sua cliente, ela não é curvadinha? Então, imagina um círculo. E aí você vai dividir esse círculo no meio. E aí essa parte de cima, no caso, é a curvatura da sua cliente. O círculo dividido no meio, então, é aquela curvatura de 50%. E a curvatura de 30% é o mesmo círculo, só que ele um risco mais para cima, né? Que é essa daqui, ela fica um pouquinho mais aberta. Normalmente, eu uso a curvatura, na verdade, eu nem faço uso disso daqui, eu nunca foquei nesse quesito aqui. Eu sempre vou seguindo mais a curvatura natural da unha da cliente, então eu olho a unha da cliente. Tem unhas que já são extremamente curvadas naturalmente, então aí não tem muito como a gente fugir, querer deixar uma curvatura mais, menos curvada, na verdade, não é mais, é menos curvada. Mas tem unhas que são muito retas, então aí a gente precisa realmente aplicar um pouco mais de curvatura. Tanto porque a curvatura, ela não é só um fator estético, ela faz parte da estrutura do alongamento, né? Então, já esclarecido isso, eu vou explicar para vocês como eu faço o posicionamento da minha fibra, ó. É a fibra de vidro comum, no caso aqui ela já tá preparada para uso, certo? Algumas meninas fazem aquele leque, né, aberto, que ele fica mais ou menos assim, né? Eu não faço uso do leque, eu não gosto de abrir esse leque. Por quê? Eu vou explicar eu sempre faço a fibra bem retinha aqui, ó. Bem retinha, bem paralela, né? Por que que eu não abro o leque, gente? Então, vamos supor, abri o meu leque. Na hora que eu for curvar, a minha curvatura vai ficar quase um U. E aí, automaticamente, vai me dar muito mais trabalho para eu corrigir isso, né? Para deixar essa curvatura mais natural. Olhando aqui na lateral, essa curva... como vai ficar essa fibra, né? Ela fica caída, né? Então, vai ficar uma fibra toda caída aqui. Então, imagina que a parede lateral inferior, vamos chamar assim, da cliente, tá aqui, né? E toda essa parte aqui de baixo, ó, que é aquela parte que a fibra tá caída, a gente vai ter que lixar, né, automaticamente a gente vai precisar selar, hidratar essa fibra pra gente poder lixar, vai precisar modelar essa unha, né? E olha o tempo e produto que a gente perdeu. Sem contar que fica muito mais difícil ela dessa maneira aqui, da gente conseguir uma curvatura mais natural, né? Eu falo que é seguindo a curvatura natural da unha da cliente, né? Então, por isso que tem unhas minhas que ficam super curvadas, outras ficam bem menos curvadas, né? Mas sempre com curvatura, lembrando disso. Não sou contra a curvatura, muito pelo contrário, a curvatura faz parte da estrutura do alongamento. Então, eu sempre ponho a fibra, no caso da unha quadradinha, retinha, bem paralela com a unha natural. Aline, mas e se a unha da cliente for daquelas unhas que já são abertinhas, né? Aquela unha formato pera que a gente costuma falar. O que que a gente faz nesse caso? Nesse caso, gente, realmente, a gente coloca a fibra
E aí, pra, né, não ficar faltando os cantinhos, ela vai ficar aberta. Vai ficar uma fibra mais abertinha na ponta, né? Vamos dizer, um leque mais aberto. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai lá no meu outro vídeo, vou deixar o link na descrição, sobre as posições da presilha para a curvatura, lá na hora do ponto de tensão, né? E aí, a gente vai conseguir corrigir isso daqui para ficar as paredes laterais bem paralelas, né? Apesar de que a curvatura abriu bastante. Agora, se a gente abre a curvatura não, a fibra abriu bastante. Agora, se a gente abre essa fibra numa unha que não tem necessidade, o trabalho é dobrado e não tem necessidade disso, né? Então, aqui eu vou explicar para vocês como eu faço o posicionamento da fibra no caso da bailarina. Nesse caso aqui, então, foi ela bem retinha. Eu vou deixar aqui de lado para vocês entenderem uma coisinha agora. Tem algumas meninas que falam assim pra mim, Aline, eu faço a fibra bem retinha, as paredes laterais, mas na hora que eu vou fazer o selamento da fibra, né, a hidratação dela, a fibra fecha e ela fica um formato mais bailarina, mais fechadinha na ponta. Por que acontece isso? Quando a gente vai fazer essa estrutura da unha quadrada, a gente tem que prestar bem atenção se realmente a fibra está bem posicionada nas laterais, nos cantinhos, porque um dos maiores motivos para a fibra fechar ou é falta de fibra, né, além da fibra mal posicionada, ainda pouca fibra, ou é faltando aqui nesses cantinhos, né? Ou, por exemplo, a fibra bagunçada. Aqui a fibra ela já tá retinha, né? Então, estão todos os fiozinhos um do lado do outro. Se você faz uma fibrinha assim, por exemplo, tem várias assim, e aí a fibra que era pra ela tá aqui, ela tá atravessando pra cá, e tem uma fibra que atravessa pra cá, e a daqui, sabe? A fibra toda bagunçada assim, ela, obviamente, na hora que você passar o gel, ela tende a querer ir voltar pro lugar dela, né? Então, se a fibra que, por exemplo, tá aqui, você quer que ela preencha aqui, né? Mas ela vai pra lá, porque ela já tá torta. Então, isso é um dos motivos que causam esse fechamento de fibra, né? E aí, acaba mexendo na sua estrutura. No caso da bailarina, eu faço bem bonitinho aqui os cantinhos, não deixo cantinho nenhum faltando de fibra. Porém, ao invés de deixar bem retinha, aqui eu já vou dar uma entradinha com essa fibra. Então, por exemplo, eu faço o posicionamento da fibra todo retinho, e aí depois eu dou com a mão bem levezinha, eu venho e dou só uma apertadinha. Aí a fibra ela já vai se posicionar, tá? Então, aí, ela vai ficar como aqui? Ela vai ficar subindo um pouquinho. Certo? Ela vai ficar basicamente assim, ó. Subindo um pouquinho aqui na pontinha, né? Na lateral, pra vocês entenderem direitinho. Tá? Aí, na hora que você passa o gel, ela vai fechar mais ainda. Aí, você vai, faz a aplicação da curvatura com a pinça, põe a presilha, né? Olhem, deem uma olhadinha no vídeo lá das presilhas, do posicionamento das presilhas, que é muito importante, por conta do formato da unha natural da cliente. Vai te auxiliar muito, né, depois para você trabalhar com esses outros tipos de formatos, tá? Então, no caso da bailarina, eu coloco a fibra mais fechadinha, né? Até fazer aqui bem grosso para vocês verem. Eu coloco ela mais fechada, mas tomando muito cuidado para não ficar aqui uma lateral, no caso a unha da cliente, né? Por exemplo, a fibra ficar assim. Aí vocês estão vendo que aqui ficou um espacinho? Esse espacinho fica sem fibra, não pode. Então, a fibra tem que vir todo esse cantinho, ela tem que preencher, né? Tem que ficar toda alinhadinha no cantinho, tá? Que nem tá aqui. Não pode ficar faltando fibra, apesar de que você vai afunilar ela já na aplicação. Vai ter vídeos aqui no canal de fazendo só aplicações quadradinha, já tem,
tá? Depois vocês dão uma olhadinha pra entender melhor a prática, a teoria na prática, né? E vou fazer de bailarina e vou fazer da almond pra vocês poderem entender bem bonitinho, passo a passo. Então, vamos para a próxima agora. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cima. Nesse caso aqui, a gente vai seguir a mesma teoria da bailarina, com a fibra mais fechadinha, né? Vamos já fazer o posicionamento dessa fibra bem fechadinho. Aqui é a mesma coisa, né? A fibra subindo aqui no canto um pouquinho, mas sempre preenchendo os cantos. Só que aqui, antes de você fazer o selamento dessa fibra, você já vai olhar o dedo da sua cliente de cima, assim por cima, e você já vai vir ou com uma tesoura ou com um alicatinho. No caso da almond, eu gosto mais do alicatinho, ele me dá mais precisão no corte. E eu já vou cortar a minha fibra no formato que eu quero, né? Isso vai me ajudar muito na estrutura. Aí eu vou cortar, vou fazer o selamento e vou pinçar. São raros os casos que eu coloco a presilha, né? Eu uso esses dois tipos de presilha, na verdade. Que é essa de 2 milímetros e a de 3 milímetros. Eu até tentei usar essas, eu acho linda essas transparentes, mas eu acho que escorrega, não me dei bem. Mas enfim, aí você fazendo o posicionamento dela igual da bailarina, porém, na hora de você cortar que muda, né? Você vai cortar ela já redondinha, sempre olhando a unha de cima pra você ter certeza que o formato na hora de você estar cortando vai estar igual, né? Pra você não entrar mais de um lado e menos do outro, e aí depois no final prejudicar a sua estrutura. Vai pinçar, tudo normal. É uma coisa que me perguntam. A almond, estileto, precisam ter curvatura? Gente, é óbvio que sim. Porque a curvatura, ela não faz parte da estrutura do alongamento. Então, como que você vai fazer um alongamento sem curvatura? Não tem lógica. Ah, mas a minha cliente falou que não gosta. Problema da sua cliente, problema dela. Você precisa se posicionar como profissional e falar, olha, a curvatura faz parte da estrutura do alongamento. Então, se eu tirar essa curvatura, o seu alongamento pode quebrar com muito mais facilidade. Entendeu? Você precisa explicar isso para sua cliente, porque eu tenho várias clientes que não gostam de curvatura, gostam da unha retinha. Eu particularmente gosto de uma curvatura, fica bonito esteticamente também. E além de tudo, faz parte da estrutura. Então, não tem opção de unha sem curvatura. Vocês querem verem um exemplo? Por exemplo, você tem uma base reta. Se você jogar... E aí, vamos dizer assim, ó. Você tem uma base reta e 2 pilares aqui. E essa base reta? Se você jogar uma pedra aqui em cima dessa base reta, o que vai acontecer? Ela vai quebrar e espedaçar aqui embaixo, certo? Agora, se você tem uma base curvada, isso é física, tá, gente? Deixa eu apagar isso aqui de cima para sobrar mais espaço. Se você tem uma base curvada, o que vai acontecer? Na hora que você jogar essa pedra aqui, essa base curvada vai fazer o quê? Ela vai abrir e fechar. É como se fosse uma mola, uma suspensão de um carro. Ela abre e fecha, ela tem esse movimento, ela precisa ter esse movimento, essa flexibilidade, porque a nossa unha natural tem essa flexibilidade, certo? Então, ela vai descer um pouquinho, mas ela vai voltar e não vai quebrar. Tem alguns casos que a unha quebra aqui no meio, né? Ela trinca no meio. Um dos motivos, não tô falando que é o motivo principal, mas um dos motivos é a falta de curvatura, certo? Então, curvatura não pode faltar. Ela é um fator, nossa, não tem como não ter, entendeu? Nós finalizamos. Então, ficou a quadradinha, né? A almond. E aqui desse outro lado, a bailarina. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? Eu vou procurar responder todas. Se vocês quiserem algum vídeo em específico eu explicando ou na teoria ou na prática, podem me pedir que eu vou fazer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e aciona o sininho.
Toda semana vai sair vídeo novo no canal falando sobre unhas, na prática, na teoria, falando sobre química, sobre a física, no caso do alongamento de unha, falando sobre o gel, né? Tudo envolvendo o alongamento de unhas, tá bom? Fiquem com Deus, sucesso para todas e até a próxima!